Salmo de número 132. Eu farei a leitura de todo o Salmo e peço que os irmãos acompanhem com bastante atenção e com fé a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus, cântico de romagem. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi e de todas as suas provações, de como jurou ao Senhor e fez votos ao poderoso de Jacó. Não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso. Não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata, e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no teu lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. O Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará. Um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Se os teus filhos guardarem a minha aliança e o testemunho que eu lhes ensinar, também os seus filhos se assentarão para sempre no teu trono. Pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso. Aqui habitarei, pois o preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Vamos orar nesse momento. Ó Deus, nós te louvamos nesta manhã. Te louvamos porque o Senhor é Rei. Te louvamos porque o Senhor nos salvou em Cristo Jesus. Te louvamos, ó Deus, porque podemos ter garantida a vida eterna e como Cristo, teu Filho, vive, podemos viver com esperança. E nesse momento, ó Deus, onde a tua palavra foi lida, nós pedimos ao Senhor, encha nossos corações e mentes da tua palavra, para que sejamos transformados, para que sejamos confrontados, para que saiamos daqui desta manhã, ó Deus, mais desejosos de fazer a tua vontade, mais convictos do quanto precisamos da salvação em Cristo Jesus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Nós estamos nos cultos da manhã falando sobre os salmos de romagem. Estes salmos que eram entoados pelos israelitas que saíam de suas cidades e se dirigiam até Jerusalém para lá participar de alguma das festas da lei mosaica. E este é o maior salmo dos salmos dos peregrinos. Ele é o mais extenso e nele nós podemos ver duas coisas basicamente: a promessa de um homem e a promessa de Deus. O juramento de Davi e o juramento de Yahvé. Portanto, hoje, nesta manhã, nós veremos esses dois juramentos. E você e eu poderemos perceber a diferença deles. E como o juramento de Yahvé é definitivo e maravilhoso para toda uma nação. No versículo 1, nós vemos que o autor do Salmo começa dizendo: lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações. Portanto, este Salmo começa com uma petição. Quem será que está fazendo esta petição? Bom, os versículos 6 e 7 nos revelam que é um grupo de pessoas que está fazendo esta petição. Era um grupo que tinha ouvido dizer, era um grupo que tinha ali, estava se exortando para que adorassem ao Senhor juntos. E era esse grupo que, portanto, estava se dirigindo a Jerusalém para adorar o nome do Senhor lá. E este grupo, portanto, pede: lembra-te, Senhor. Este lembra-te é uma súplica muito forte do salmista, ou daquele grupo.
e uma súplica que implica uma ação depois desta súplica. Por exemplo, no Salmo 137, esta mesma palavra aparece, e o salmista lá pede, ó Senhor, lembra-te da sua aliança, das suas promessas, para que sejam castigados os teus inimigos. Então, a súplica e a ação é justamente o castigo desse povo inimigo. Em outro lugar, Neemias, ele vai dizer, Senhor, lembra-te de nós, da tua aliança, da tua promessa, porque para honrar e abençoar o trabalho que estamos fazendo aqui na reedificação dos muros. Então, quando o salmista, este grupo de pessoas pede, lembra-te, Senhor, é se apoiando nesta promessa em quem Yahvé é, e sabendo que ele pode agir diante daquele pedido e daquela súplica. E aqui, há um mediador, porque eles pedem para que sejam lembrados a favor de Davi. Davi aqui é uma espécie de mediador, então, entre este grupo e Yahvé. Lembra-te, Senhor, daquilo que o Senhor prometeu a Davi. E nós veremos aqui quais foram as promessas do Senhor a Davi. E o que o salmista quer que seja lembrado a respeito de Davi é de suas provações. Lembra-te, Senhor, a favor de Davi, de todas as suas provações. Então, ele não está se referindo a uma provação específica, algo que aconteceu pontualmente na vida de Davi, mas uma série de tribulações, de provações, de dificuldades que Davi teve. E, de acordo com o Salmo, nós podemos ver que ele deve estar se referindo a algo que aconteceu na vida de Davi, uma série de provações que ele teve, que durou um certo tempo, que foi quando ele se dedicava a trazer a arca da aliança, trazer a arca de Yahvé para Jerusalém, e ali ele começou a pensar e desejar fazer uma casa, um templo, para colocar essa arca dentro. Porque ele pensava, eu não posso estar morando em palácios, em lugares luxuosos, enquanto a arca do Senhor é itinerante, não tem um lugar para ficar. Então Davi, ele se esmera, ele coloca empenho e esforço para que aquilo fosse possível. E dentro disso, portanto, ele pode sofrer dificuldades. Ele trava batalhas, ele renuncia caprichos e luxos de um rei dentro de palácio, ele passa a viver diferente e com provações do que antes ele estava vivendo. Então, para Davi, era muito importante que aquilo fosse feito, que a arca estivesse em Sião. É por isso que ele diz, está registrado lá em 1 Crônicas 22:5, o seguinte: pois dizia Davi, Salomão meu filho ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser sobremodo magnificente, para o nome e glória em todas as terras. Providenciarei, pois, para ela o necessário. Então Davi se empenhou, se esforçou, e dentro desse esforço, desse empenho, ele passou por provações. No conceito geral desse salmo, quer dizer que aquele grupo de pessoas, ao ver Davi passando provações, sendo humilhado, sendo, por vezes, disciplinado, se era tão importante para Davi, o rei deles, que aquilo fosse feito, então era importante para Yahvé. Yahvé tinha esse desejo também. Eles viam desta forma Davi como este mediador entre eles. É por isso que eles pedem, lembra-te, Senhor, a favor de Davi, porque nós ouvimos dizer, e nós sabemos que o Senhor fez aliança com ele, nós sabemos que o Senhor fez promessas a ele, nós sabemos que o Senhor é o Deus dele. E o versículo 2 continua esta petição dizendo, lembra-te de como jurou ao Senhor,
e fez votos ao poderoso de Jacó. No contexto do Antigo Testamento, um juramento significa que aquele que está fazendo aquele juramento espera uma bênção especial do Senhor para algo específico. O conteúdo do voto era justamente as provações e humilhações que Davi estava passando, o esforço e o empenho que ele estava dedicando. E o objetivo era justamente ganhar a aceitação de Deus para que aquilo fosse realizado. E a bênção do Senhor para que eles pudessem realizar e trazer e levar a Arca da Aliança para Jerusalém. Então ele faz esse voto: eu me dedicarei, eu providenciarei para a casa do Senhor o necessário. Deus, me abençoe, me ajude, esteja com a gente. E nós vemos aqui um título divino que nem sempre aparece nas Escrituras, que é justamente poderoso de Jacó. E há pelo menos duas razões pelas quais Davi pode ter, ou melhor, o juramento de Davi, na verdade o salmista pode ter colocado aqui no verso 2. O primeiro motivo, provavelmente é porque lá no início, nas origens do povo de Israel, quando o próprio Jacó, o próprio Israel estava abençoando seus filhos, Jacó e Israel são a mesma pessoa, e quando Jacó, perto de morrer, estava abençoando seus filhos, as tribos de Israel, ele se vira a José, seu filho, e diz: olha, o poderoso de Jacó vai te abençoar. Então pode se referir ao início de tudo, às origens do povo de Israel. Mas também pode se referir ao próprio Jacó, que quando teve aquela visão da escada, e ali pôde ver anjos, e ele pôde ter esta visão maravilhosa, e ele ficou maravilhado diante daquilo, ele então fez um voto ao Senhor: ó Deus, me abençoe, para que quando eu retorne à minha terra, eu possa retornar, e eu possa ser abençoado pelo Senhor, eu possa ser conduzido pelo Senhor. Então, pelo menos esses dois motivos pelos quais o salmista cita poderoso de Jacó, e porque nós também vemos no voto de Davi, poderoso de Jacó. E o voto de Davi está a partir do verso 3 e vai até o verso 5, e o voto de Davi é o seguinte: não entrarei na tenda em que moro, nem subirei ao leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que eu encontre lugar para o Senhor, morada para o poderoso de Jacó. Estes 3 versos enfatizam as provações e as humilhações e o empenho e o esforço que Davi dedicou para encontrar um lugar para a Arca de Yahvé. Foi o Senhor mesmo que escolheu simbolizar sua presença no meio do povo daquela forma. E Davi, reconhecendo isso, ele se empenha, se humilha, ele é humilhado, é disciplinado, é conduzido, é guiado, e se esforça para que isso ocorresse. Então ele negligencia os luxos do palácio, deixa de dormir, deixa de fazer coisas para ele, para que ele pudesse servir ao Senhor. Ele sabe que o servo não pode ser melhor que o seu Senhor. Ele sabe que o que vale é poder se dedicar e servir ao seu Senhor. Então, a partir do verso 6, a gente vê o grupo novamente. Ele aparece aqui no plural, este grupo dizendo o seguinte no verso 6. Ouvimos dizer que a arca se achava em Efrata e a encontramos no campo de Jaar. Entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Estas palavras deste grupo são como uma reação diante do voto de Davi. O voto de Davi: eu vou providenciar uma casa, um templo, para que a arca de Yahvé esteja lá. E aí, eles registram algo, eles falam a respeito de algo que está registrado em 1 Samuel 6 e 1 Samuel 7, que fala deste caminho da Arca da Aliança. Estava em Efrata, perto de Belém, que era onde Davi morava, e de lá
porque antes disso a arca estava sob posse dos filisteus, um povo inimigo de Israel. Então, essa arca estava perto de Jerusalém, eles ouvem falar sobre isso e fazem uma empreitada para que esta arca comece a se dirigir para Jerusalém. Depois ela se aproxima de lá, após o seu retorno do controle filisteu, eles conseguem recuperar esta arca, e aí ela vai para uma parte oeste de Jerusalém e vai se aproximando. Depois fica na casa de um homem chamado Abinadab, e lá o seu filho é ungido para cuidar desta arca, ele é separado para isso, ele é preparado para isso. Então a arca tem este caminho, e eles registram aqui neste salmo. Mas eu quero enfatizar aqui o versículo 7, onde eles falam da dignidade do culto, de como eles tinham um desejo de adorar ao Senhor diante dEle. É o que diz no verso 7, entremos na sua morada, adoremos ante o estrado de seus pés. Então esses versículos, eles resumam em muito a trajetória da arca, que ainda estava com o povo filisteu, sai do controle do povo filisteu, provavelmente já está dentro do templo, e eles podem dizer, vamos entrar e adorar ante o estrado de seus pés. Enquanto a arca era itinerante, ela simbolizava a presença de Deus para possibilitar que Israel ganhasse as batalhas. Era Deus abençoando as batalhas e as lutas do povo de Israel. Depois que ela foi colocada num templo, é como se ali eles colocassem Deus num trono, e Ele invisivelmente estava ali, abençoando-os a todos, em todos os lugares. E eles poderiam então saber, e experimentar, e cultuar lá, diante de Deus. Lógico que eles sabiam que Deus não estava fisicamente preso àquele baú, que era muito facilmente transportado. Mas invisivelmente eles sabiam, esta arca simboliza, essa arca num trono, com asas de querubins protegendo ela, significa que Deus tem controle sobre tudo. Deus governa sobre tudo. Ele está acima de tudo e nós estamos diante dele. E tudo é o estrado de seus pés. Ele é o rei sentado no trono. E este grupo, após dizer isso, começa a fazer algumas exortações, ou algumas súplicas. A partir do verso 8, veja a petição do povo, a petição deste grupo. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca de tua fortaleza. Vistam-se de justiça os teus sacerdotes, e exultem os teus fiéis. Por amor de Davi, teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. Esta petição tem pelo menos 3 motivos, 3 razões. A primeira dela é suplicar para que Deus habite ali, e assim eles poderiam entender e saber, Deus está no nosso meio, Ele governa sobre nós, Ele é o nosso Senhor. E ainda que a arca, antes desses episódios, simbolizava o Deus que travava guerras pelo seu povo, agora é o Deus que está no seu lugar de paz e que promove paz dentro do seu povo. Depois, aqueles fiéis aquele grupo vai dizer, vistam-se de justiça os teus sacerdotes e exultem os teus fiéis. Estes fiéis não estavam acima do restante de Israel, mas na verdade, estes fiéis, juntamente com os sacerdotes, simbolizavam todos os israelitas, todo o povo de Israel. E ali eles pedem, vistam-se de justiça os teus sacerdotes, e exultem, ou cantem de alegria, gritem de alegria os teus fiéis. Nós vemos que os sacerdotes não estão associados com um culto sacrificial, que geralmente eram associados assim, mas com justiça. E esta justiça deveria ser a sua vestimenta, o seu manto. Eles deveriam viver desta forma. Só que aqui neste verso, nós vemos que
eles estão pedindo, eles estão exortando, vistam-se de justiça os teus sacerdotes. Porque por enquanto o que nós estamos vendo é a promessa e o juramento de um homem e a petição de um povo. Mas nós veremos a seguir como é o próprio Yahvé que investe o seu povo de justiça. E como é o próprio amor de Yahvé e seu juramento que faz todas estas coisas que o povo está pedindo. Porque no verso 10, você vê: por amor de Davi teu servo, não desprezes o rosto do teu ungido. Esse ungido aqui não é Davi. Davi é, por enquanto, o mediador que o povo conhece, o povo vê, e por ele pede a Yahvé. Mas eles sabiam que Davi não era o mediador que eles esperavam e que havia sido prometido desde o início dos tempos. É por isso que eles falam: não desprezes o rosto do teu ungido. Porque estas vestes de justiça é em Isaías colocado sobre o rei messiânico. Isaías diz: a justiça será o cinto dos seus lombos, e a fidelidade o cinto dos seus rins. Em outro lugar, Isaías ilustra o dom divino de uma sociedade justa. Lá no capítulo 61, onde é famoso por aquilo que é dito: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu. E no verso 10 é dito: regozijar-me-ei muito no Senhor, a minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça. Este ungido, que não é Davi neste salmo, é o próprio Messias, é o próprio Jesus Cristo. E é sobre isso que começa a dizer o verso 11. Olha o verso 11, diz o seguinte: o Senhor jurou a Davi com firme juramento, e dele não se apartará: um rebento da tua carne farei subir para o teu trono. Enquanto, sim, Davi poderia ter feito aquele voto, aquele juramento, e se empenhado e se esforçado para servir ao Senhor, havia algo que ele não podia fazer, que era salvar o povo, que era redimir o povo. Mas aí Deus, Ele soluciona esse problema, fazendo um juramento e sendo fiel a esse juramento. Um firme juramento, como quem diz: o que eu estou dizendo é verdade. Certamente, da sua linhagem, da linhagem de Davi, virá aquele que eu farei subir no trono, e será o Rei dos Reis. E então, este sério juramento de Yahvé, este firme juramento de Yahvé, é dado ao povo, é feito ao povo. E nós vemos, a partir do verso 13, como o amor e a graça de Deus é o que salva, é o que firma esse juramento para com o povo. Olha o que é dito no verso 13: pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a por sua morada. Davi sim era servo de Deus, mas antes dele ser servo de Deus, um povo já havia sido escolhido por Deus. O povo de Sião já havia sido escolhido por Deus. E Davi está dentro desse povo, não era mérito dele, mas era graça do Senhor. E é por isso que aqui está a graça revelada no Salmo. O Senhor escolheu a Sião, Ele preferiu-a por sua morada. Sião não tinha feito nada para merecer isso. Jerusalém, os israelitas não tinham feito nada para merecer isso, mas Deus escolheu. Isso é dito no verso 14 também: este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois o preferi. Essa dinastia que Deus havia prometido então, que de Davi viria o rebento, que subiria ao trono, que seria o Rei dos Reis, que seria o ungido, o Messias. Essa dinastia é prometida e a manutenção é feita pelo próprio Deus, porque Ele é fiel, e porque ainda que o seu povo saia dos caminhos, Ele havia prometido
estas coisas. Quando Salomão peca contra o Senhor, Deus diz: olha, eu vou tirar o reino de suas mãos, mas eu não vou tirar totalmente o reino de suas mãos. Eu vou castigar você, mas não vai ser por muito tempo, porque Deus sempre foi fiel à sua promessa. O verso 15 começa a dizer sobre bênçãos do Senhor, e diz: abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei os seus pobres. Enquanto que antes, o templo era um lugar onde os israelitas levavam presentes, levavam ofertas. Aqui, da sua morada, Deus é esse anfitrião generoso. Venham sem nada, porque eu darei a vocês o que vocês precisam. As bênçãos abundantes, o alimento, o que é necessário para vocês virá de mim. E no verso 16, é como que a promessa de Deus, respondendo aquilo que a gente viu no verso 9. O povo pediu: vistam-se de justiça os sacerdotes, e exultem os fiéis. E no verso 16 o Senhor diz: vestirei de salvação os seus sacerdotes, e de júbilo exultarão os seus fiéis. O povo pediu, sim, por amor de Davi eles pediram, mas o próprio Deus, em resposta a este pedido do povo, dá a salvação, veste de salvação os sacerdotes, e dá motivos para que todo Israel exulte, se alegre, regozije-se, cante de alegria, grite de alegria, porque agora há salvação para eles. O rebento nasceria. E é justamente sobre este rebento que o salmista fala nos versos 17 e 18. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para o meu ungido. Cobrirei de vexame os seus inimigos, mas sobre ele florescerá a sua coroa. Força e lâmpada significam que essas expressões de poder. Há um poderoso que virá, e que Deus já preparou. E eles lendo aquilo, eles se enchiam de esperança. E nós hoje, peregrinos rumo a Jerusalém celestial, sabemos que o ungido já veio. É por isso que ao cantar este salmo, a gente não canta que Deus fará brotar o rebento de Davi, mas que o ungido já veio, já nasceu, e que a coroa do rei já brilhou. Florescerá a coroa daquele que já veio, Jesus Cristo, daquele que nós nos lembraremos hoje, tomando o pão, tomando o cálice, e sabendo que Ele nos veste de salvação, Ele nos declara justos, Ele nos salva, Ele nos redime, de maneira definitiva. Este rei, que havia sido prometido, e que o povo clamava por amor de Davi, foi prometido por Deus. E Deus assim o fez. O próprio Deus se encarnou, em nosso lugar morreu, sofreu o que nós não poderíamos sofrer, para nos garantir a salvação, a bênção, o alimento, a justiça, a santidade. Meu irmão, minha irmã, que nesse dia você possa sim se lembrar da história de Israel, como a gente se lembrou hoje do juramento que Davi fez, mas que o mais importante, você possa se lembrar do juramento que Yahvé fez para o povo de Israel, e que nada, nem ninguém pode nos separar desse juramento, porque Ele é fiel, quem fez a promessa é fiel. Feche